Mas o importante não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo. É o que você come entre o Ano Novo e o Natal, né? Tipo, sim, entendeu? Esse que é o importante, né, na vida da pessoa. Então tem isso. Aí também a gente fica às vezes, né, fica olhando para a gente mesmo e fica olhando as falhas. Ah, porque eu sempre faço isso? Por que eu sempre respondo dessa maneira? Por que eu deixo os outros pisotearem em mim? Etc. Também é um hábito cultivado há um tempão. Esse hábito vem sendo, né, instalado dentro de você, reforçado dentro de você. E aí, né, também uma prisão. Então a gente vê o produto final de decisões tomadas durante a vida inteira que vão restringindo, né, ali as nossas ações, transformando a gente nessa pessoa que a gente é hoje. E aí a gente fala assim, não, então, poxa, mas e aí, né, fica deprê, porque, né, o que eu posso fazer, né, pelo meu corpo, meu Deus, ele tá de um jeito que, meu Deus do céu. Cara, o que que você pode fazer? Se você hoje der um passo a mais do que você deu ontem, você já está evoluindo, né? Essa melhora diária, esse passo a passo de formiguinha, né? As pessoas querem muito imediatismo hoje em dia, também tem isso, né? Uma coisa que é sim. sempre, né? Sempre mandando ver, sempre, né? Hoje é de um jeito, mas amanhã é de outro. Cara, tem coisas que sim, mas tem coisas que não mesmo. O problema, né? Ele é instalado em várias áreas nossas ali. Então, por isso que postura e respiração é importante sim, porque fisiologia e emoção estão conectados, né? Todo Sim. estado emocional gera um estado fisiológico postural, né, que você propaga, entendeu? Se a pessoa tem uma encontra uma razão para se tornar muito triste, né, e deprimida. A partir de um ponto, em parte, é uma escolha dela ficar deprimida, uma escolha inconsciente, inconsciente. Ninguém está dizendo que ela está se forçando a ficar nesse estado, ou que não, mas é uma escolha inconsciente, porque aquele estado se torna ela. E aí ela se torna o quê? Cabisbaixa, curva, pessimista, né, com aquela coisa pesada assim, é o estar deprimido se instala nela e aí fisicamente, né, começa quimicamente no corpo dela, a coisa toda se instala. Mas se ela, né, puder se instalar de uma outra forma, né, então crescer a coluna, instalar, abrir o peito, suavizar seu rosto, sorrir, um sorriso falso, né, em princípio, um sorriso falso, respirar de uma outra forma. E de repente você irritar essa pessoa, de repente ela não está mais deprimida, está irritada. E se de repente você consegue, né, você consegue deixar ela assustada, não está mais deprimida, está assustada. O estado muda, né? O estado muda. E por hábito, ela acaba de novo retrocedendo para esse estado. Por quê? Porque a mente busca um refúgio emocional. Alguma coisa que para a mente, ainda que bizarramente, faça sentido. Porque, de alguma forma, aquele estado X que está acontecendo e que é repetido, ele se instalou porque ele se torna natural. Natural para aquela pessoa. É ser assim é uma coisa natural. É bizarro porque ela não quer estar assim, mas ela está mesmo assim, ele se instala ali. Então, quando você consegue mudar a fisiologia, a respiração, o modo de falar, etc., você não consegue manter o estado deprimido, você não consegue, né? É como se você... É como o seguinte, né? Quem tem filho vai se relacionar, quem convive com criança pequena também vai se relacionar. Mas, às vezes, a criança faz um negócio que ela não deveria fazer. Mas, mas foi engraçado, entendeu? Tipo, por exemplo, sei lá, ela ofereceu um brigadeirinho para ela, e aí a criança olhou o brigadeirinho aqui e jogou no chão assim, plá! Aí você vai falar, pô, não pode fazer isso, isso aí é uma falta de educação, você vai brigar com a criança, né? Mas enquanto você está falando com ela, você se irritou, vamos supor, né? Você se irritou, a criança jogou o brigadeiro no chão, e aí, pô, não pode fazer isso, é falta de educação, como é que a pessoa vai se sentir? No meio da briga, suponha que a criança pisoteia o brigadeiro. Ela te tira do estado de irritação, você está entendendo? O estado de irritação é um estado. Se você vê a criança olhando com aquela cara lívida para você assim, e de repente ela pisa no brigadeiro e fica pisando assim, de repente quebra a tua irritação, você começa a rir. E aí acabou, você perde a moral. Que aí começa, né, a argumentar. Não, mas se foi uma coisa feita, por que você está rindo? É uma boa pergunta.
É uma boa pergunta, é uma boa pergunta, né. E aí você fica até sem ter o que falar, né, porque, né, você estava irritado, e tem mais, né, você estava irritado, agora você não está mais. É claro que não deixou de ser falta de educação, mas o estado de irritação passou, porque ela te tirou daquele estado. E na verdade, o estar bem, né, por exemplo, no dia a dia, ter um bom manejo das coisas, é um manejo de estado. Tipo, como que eu tô, qual que é o meu estado mais adequado para aquilo que eu estou vivenciando? Porque as coisas que se passam à minha volta, as coisas que se passam no universo, elas não têm absolutamente nenhum significado até você dar o significado para elas. É isso. Tipo, antes do ser humano aparecer aqui nesse planeta, tinha um monte de desgraça, tudo, né? Por várias vezes, quase que a vida no planeta Terra quase se acabou inteiramente. Mas não tinha ninguém para chorar, né? Pelos bichinhos primitivos, pelos dinossauros, não tinha ninguém para chorar por eles, estava tudo certo. Já teve maremotos imensos, tsunamis absurdas, quase que o planeta sufoca na própria fumaça, quase. Mas ninguém estava vivo, então ninguém, nenhum ser humano, que até segundo a ordem é o único bicho realmente autoconsciente mesmo, né, capaz dessa grande miríade de sentimentos, imprimir significados às coisas, né? Tudo fluía na mais perfeita ordem, né? As estrelas, né? Às vezes caíam, batiam aqui, o meteoro que contribuiu para dizimar os dinossauros, caiu, Deus sabe lá quantos mais caíram também, né? Que tipo de coisa aconteceu, envenenou os mares, quase matou todo mundo também. Então as coisas, aí de repente veio o ser humano. E de repente, porque a gente é esse bichinho, né, que quer tanto essa felicidade e não consegue, de repente essas mesmas coisas se tornaram cheias de significado. De repente, o, o- uma chuva de meteoro, né, se torna uma ameaça à espécie humana. Como se Deus estivesse contra a espécie humana. Deus não está nada, cara. Esses meteoros estão aí, ó. E tem um pão, filho. Possivelmente bilhões de anos. E calhou de um dia cair aqui. Tem absolutamente nada contra o ser humano. É simplesmente a ordem do cosmos acontecendo. Vida, morte, saúde, doença, assim é. Enquanto tiver vida, haverá morte. Enquanto tiver saúde, vai ter doença. Enquanto tiver acerto, vai ter erro. Então, existe uma naturalidade nas coisas que a gente deixa de ver, porque a nossa preferência diz o contrário. E o manejo do Estado é uma coisa desejável. Por isso que Krishna deu a dica, né? Voltando, né, para o assunto, depois de dar essa volta, fala para você, né? Cara, você está querendo esse tipo de coisa? Haja de acordo. A gente fica tanto tempo preocupado em mudar o outro que a gente esquece de mudar a gente.